Olá, 12 de outubro de 2020, final de feriado, um bom dia para se criar polêmica. Dizem que para advogado, qualquer dia é dia para criar polêmica. Dizíamos, na semana passada, que a inserção do parágrafo único ao artigo 5º da Lei 8929 de 94, que trata especificamente da CPR, poderá causar problemas, porque institui algo que não é tão factível ou não é tão simples como quer fazer parecer o artigo. Pois bem, eu disse também, e foi uma afirmação efetiva, de que aquela inserção legal tinha um endereço, e o endereço seria as recuperações, ou seriam as recuperações judiciais. Pois bem, o final do parágrafo 3º do artigo 49 da Lei 11.101 de 2005, que trata de falências e recuperação judicial, trata exatamente desse assunto. O parágrafo 3º do artigo 49 é aquele famoso parágrafo que exclui as alienações fiduciárias ou os bens que possuem alienação fiduciária das recuperações judiciais. Sobre isso já não tem mais tanta discussão e quem gosta, gosta, e quem não gosta chama de emenda Febraban e vamos em frente, essa é a norma. O final do parágrafo 3º diz assim: não sendo permitido, contudo, durante o período de suspensão a que se refere o parágrafo 4º do artigo 6º desta lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial. Bem, esse período que trata o parágrafo 4º do artigo 6º é o período de carência, é o período de blindagem, ou o stay período, que é aquele período originalmente de 180 dias, onde se suspendem as ações individuais porventura existentes contra a recuperanda, e se não existir também não se começam novas, para que ela tenha tempo de organizar o plano, marcar a assembleia, enfim. Nesse período, a lei é clara, não se tira da posse da recuperanda os bens considerados essenciais. Aí vem o legislador, e quando eu falo legislador é no sentido amplo, o executivo, o Congresso Nacional, um fez, outro votou, outro mudou, outro vetou e depois sancionou, enfim. Vem o legislador e coloca esse artigo aí, esse parágrafo no artigo 5º, que tem um endereço certo. O raciocínio é simplório. Ora, se o produtor, se o devedor diz que aquele bem não é essencial, numa eventualidade, e muito eventualidade, porque ao contrário do que dizem, recuperações judiciais são exceções, porque é um processo bastante complexo. Numa eventualidade de uma recuperação judicial, não poderá alegar que o bem é essencial, porque ele já disse que não é, e a gente sabe que não funciona dessa forma, nós sabemos que não é assim que funciona e nem poderia, como eu afirmei e continuo afirmando. Ser essencial ou não ser essencial à atividade não é uma questão objetiva. Você não consegue objetivamente dizer se aquilo é essencial antes da necessidade de uma análise. Por isso que existe o judiciário. O judiciário aplica a lei ao caso concreto. E esse é um exemplo clássico. Por várias circunstâncias. Naquele momento da contratação, imaginemos que o bem não era essencial, daí a algum tempo, num eventual pedido de recuperação judicial, ele possa passar a ser. Então, você não consegue, dentro de um contexto simplório, como quis a lei, dizer o que é e o que não é essencial. E tem algumas coisas que elas não mudam, elas são meio que estáticas. Por exemplo, um apartamento na praia jamais será essencial para a atividade agrícola, nem que seja uma fazenda de ostras. Não é essencial. O produto oriundo da atividade sempre será essencial. Se eu produzo soja, soja é essencial para o meu negócio. Se eu produzo milho, pipoca, feijão, qualquer coisa, como que não será essencial? Ah, mas é o lucro. Aqui é o lucro é essencial, todo mundo precisa de lucro.
não só quer lucro como princípio. Então, para concluir aquilo, e eu não falei que isso está errado, que não pode constar na CPR, eu falei que isso pode gerar uma falsa sensação de segurança. Com certeza irá gerar uma falsa sensação de segurança. Porque quem deve apreciar se o bem é essencial ou não, e na eventualidade da recuperação judicial, é o juiz da recuperação. E isso que o STJ tem dito, e é contra isso. Então, vem contra uma norma e vem contra uma decisão sedimentada do STJ. O STJ tem posição firme de que quem decide acerca da essencialidade ou não é o juízo da recuperação e ninguém mais, mesmo para aquelas ações que já estavam correndo antes, que só pararam, mas estavam correndo, é o juízo da recuperação e ninguém mais que irá dizer se aquele bem é essencial à atividade. E por que isso? Porque ele conhece a situação toda, ele tem à sua frente todo o contexto factual e com possibilidade de dizer se aquele bem é ou não essencial. Nesse sentido, há julgados recentes, como um em que a ministra Nancy Andrighi é relatora, que ela, inclusive, define que mesmo na execução fiscal que não é suspensa no STEI, a definição da essencialidade cabe ao juízo da recuperação. É o agravo interno no conflito de competência 169.405 do Rio de Janeiro, e diz assim: os atos de constrição ou alienação destinados à satisfação dos créditos fiscais, é mais do que na alienação fiduciária, devem ser submetidos ao juízo da recuperação judicial, para que esse possa exercer o respectivo controle, avaliando a essencialidade do bem envolvido à atividade empresarial e, por conseguinte, ao processo de soerguimento. Então essa é a questão que se visa, na minha opinião, e eu não tenho outra definição, se visa burlar isso aqui. De novo, eu recebi algumas críticas, então nada é essencial, não é assim, até porque nós estamos falando de um contexto muito pequeno, de poucas demandas que acabam em recuperação judicial, mas que no momento exato o juízo é que vai definir se aquele bem é essencial. Vamos no exemplo que eu dei semana passada da colheitadeira de algodão. Em tese, aí sim, em tese, ninguém terá uma colheitadeira daquele valor que só serve para aquilo que não seja essencial ao negócio. Bem, mas e se ele fez um contrato de 3 ou 4 ou 5 anos e no meio desse contrato ele parou com o plantio de algodão, ele desistiu dessa cultura? A colheitadeira deixou de ser essencial. Então, por isso que é preciso uma análise no momento, uma análise factual, e essa análise é feita obviamente pelo juízo recuperacional. E é isso que diz a lei. Então, esse contexto, essa mania que se tem por vezes de criar uma norma para burlar uma outra norma que tem vigência, para que a coisa fique, no mínimo, uma coisa um pouco tumultuada, e depois se chega lá na frente e o judiciário, que não tem segurança, isso não condiz com a realidade em grande parte das vezes. A norma ela é atemporal, ela não é feita para aquele momento só, ela vai muito além. Então, você faz uma norma hoje, e a característica das normas brasileiras é exatamente essa, de serem por tempo determinado, muito embora a regra da LINDB seja a norma com prazo certo, tanto que o artigo 2º diz que não havendo um prazo determinado, ela será por prazo indeterminado. Bem, você faz uma lei que terá vigência daqui 5, 10, 20, 40, 50, 60, 70 anos, para prever um caso de hoje. Hoje houve uma explosão de recuperações judiciais. Ninguém para analisar que isso não é causa, isso é efeito. Se tem mais recuperações judiciais do que tinha, é porque tem algo errado. Aí o Brasil, de repente, é um país que tem logística boa, o Brasil é um país que tem clima em todos os lugares perfeito, a agricultura, enfim, não vou entrar nesse, ainda quero falar sobre isso também. Mas o fato é que se você tem uma norma atemporal, você não pode fazê-la especificando. Muda tudo. O próprio parágrafo 3º do artigo 49, tem pouca gente que se atenta para isso, mas ele fala o seguinte: bens de capital.
Por que ele fala bem de capital? Soja não é um bem de capital. Bem de capital, na conceituação estrita, são aqueles bens utilizados para a produção de outros bens. Isso é o conceito de bem de capital. E por que a lei só fala de bens de capital? Porque em 2005, quando ela foi sancionada, não se falava em alienação fiduciária de bens perecíveis. Embora essa brecha também colocada lá na alteração do artigo, na inclusão do artigo 66b da lei de alienação fiduciária, que falava de outra coisa, e lá apareceu que bens fungíveis também pode ser objeto de alienação fiduciária. E de bens fungíveis passou para consumíveis e para bens futuros, e agora nós temos na 13986 essa fantástica criação de criar uma alienação fiduciária, que é um penhor agrícola com nome de alienação fiduciária. Também falaremos, o assunto é amplo, e eu já me estendi. O doutor Helder vai me xingar, mas são 2 trabalhos. Um ele me xingar e outro assistir o áudio até o final para ver que eu falei dele aqui no final. Então, o que eu quero dizer é assim, quando a lei foi sancionada lá em 2005, só bens de capital eram objeto de alienação fiduciária. Por isso que o legislador falou bens de capital. E aí tem tribunais, tem muitos acordos dizendo, soja não é bem de capital, milho não é bem de capital, então não é essencial. Isso também está mudando. Tem várias decisões do STJ, uma recente agora de agosto de 2020, na tutela provisória 2799 do Mato Grosso, de relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão, que é um especialista em recuperação judiciária, está dizendo, para aí, soja é essencial para o produtor rural. Então, nós vamos muito além, o vídeo passou do tempo que eu havia projetado, eu queria falar outras coisas, mas a essência desses 2 vídeos, no próximo eu quero mudar um pouquinho de foco, é justamente isso, que você não cria por decreto, e quando eu digo decreto é num sentido não jurídico, mas você não impõe normas, principalmente para burlar outras situações, e para depois dizer que o judiciário não tem segurança. Não é que ele seja totalmente seguro também não, mas é preciso que isso seja mitigado, né? Por fim, eu queria encerrar com uma frase do filósofo David Hume, que ele fala: os homens estão fadados a conviver com valores conflitantes. Esse filósofo é do século XVIII, 1700 e alguma coisa já dizia isso. Isso é verdade. Nós não seremos, ninguém será unanimidade, as opiniões não são unânimes, as questões não são unânimes e principalmente as questões do direito. Elas têm margem para discussões. E essa é uma que com certeza dará muito. Já me estendi. No próximo eu quero falar sobre alienação fiduciária de bens futuros. Boa noite.